terminal. Por que e como usar? Por que usar? Bem, computadores entendem bem texto, afinal estão fazendo isso desde os anos 60. E ações repetidas em texto são mais rápidas do que clicando. E também, por texto, é possível criar um fluxo de ações seguidas. Dá um exemplo. Digamos que eu quero organizar as minhas fotos por ano. Eu tenho uma pasta de fotos e a primeira coisa que eu tenho que fazer é criar uma pasta por cada ano e mover os arquivos para aquela pasta. Basicamente, bem simples. Então vamos tentar fazer. Tem aqui uma simulação de uma pasta de fotos com 2 fotos por dia de 2010 a 2020. Então a primeira coisa, vejo que 2010 é o primeiro, então criar uma pasta, nova pasta, 2010, e aí tem que achar onde que acaba. Achei aqui. Seleciono e jogo na pasta. Então agora tem minha pasta de 2010. Agora tem que fazer isso para todos os anos até 2020, final de 2020. Então vimos como que acontece. Agora tentar fazer a mesma coisa usando o terminal. Primeiro entrar na pasta. Consigo ver todos os arquivos aqui. Primeira coisa, quero criar os diretórios de 2010 até 2020. Não foi criado 2010 porque já existia. E agora eu quero, por exemplo, passar todas as de 2011 para a pasta. Então posso dar mover tudo 2011 para aquela pasta 2011. Só não consegui mover 2011, mas tudo bem, se for em 2011, consigo ver as fotos aqui. Só que agora tem 2011 até 2020. Então, para não ter que repetir isso, eu posso dizer para todo i entre 2010 e 2020, eu quero que você faça o quê? Mover tudo que começa com qualquer coisa e tenha esse número no meio, eu quero mover para essa pasta. E agora, se eu olhar de novo, Pictures, fotos. Estão todas aqui minhas pastas, 2010, 2020, se abrir 2020, estão todos os arquivos aqui, também 2014, tudo direitinho. É isso aí. Vemos que é mais rápido do que ter que criar um por um. Esse é só um exemplo, existem outros exemplos que podem ser coisas mais interessantes que você pode fazer, mas é um exemplo prático. Então, como usar? Na verdade, o terminal, como vai ser explicado em outro vídeo, o terminal é um aparelho e a ideia, na verdade, é criar... Existem programas que foram criados que são emuladores de terminal, como esse aqui, por exemplo. E a interface entre o usuário e o computador é feita através de um shell. Existem vários shells, por exemplo, SH, Bash, SH, isso no Linux e sistemas parecidos com Unix. Para Windows existe CMD, existe Explorer, existem shells gráficos e shells por linha de comando, mas estamos falando de shells por linha de comando. E o exemplo que eu tenho aqui é no Linux. Poderia dar um exemplo, por exemplo, no DOS, que existe algo parecido aqui, só que é um pouco parecido com o que tem hoje no CMD do Windows, mas não vem ao caso, hoje vamos ficar com o Linux. E basicamente funciona como uma conversa. O computador diz que está pronto, você manda ele fazer alguma coisa e ele responde para você isso, depois diz que está pronto e vira um ciclo.
Aqui é um exemplo do terminal com um shell rodando, e aqui você pode ver algumas partes diferentes. Aqui o iniciozinho, isso aqui é o que a gente chama de prompt, que é a prontidão, o sistema dizendo que está pronto. E aí você pode escrever alguma coisa, um comando, geralmente é um programa. Esse aqui é o programa que você está usando. E depois do programa você pode colocar alguns argumentos, como esse aqui, argumento 1, argumento 2, e assim sucessivamente, enquanto tiver memória dentro do computador. Então vamos dar alguns exemplos de comandos mais utilizados. Primeira coisa, listar arquivos. Para isso a gente usa ls, que é para listar, que já usei aqui, foi listado aqui, ls, listando todos eles. Mas eu posso listar de modos diferentes. Para isso eu posso perguntar para ele help, para ajuda, para me dizer o que eu posso fazer com ele. Tem bastante coisa que eu consigo fazer, mas eu conheço alguns. Eu posso dizer, por exemplo, ls-l, eu quero listar com mais clareza, com mais informação. Por exemplo, o tamanho dele, a data de modificação dele, a hora, o nome dele, quem é o dono do arquivo. Esses números aqui do tamanho estão meio bizarros, porque estão todos em byte. Se eu quiser eu posso dar um ls listar e h de modo que o humano consiga ler bem, ou seja, usar kilobyte, gigabyte, megabyte. Por exemplo, aqui um exemplo do ls para listar arquivos. Wildcards são caracteres especiais. Existem alguns caracteres especiais para você usar. Por exemplo, vamos entrar de novo naquela pasta de fotos. Nas fotos de 2010. Digamos que eu quero listar, não todos os arquivos assim normalmente, mas eu quero listar somente os que terminam com 2. Então eu digo asterisco para dizer qualquer coisa. E quero que termine com 2.jpg. Então vai vir só os que terminam com 2. Existe também o ponto de interrogação, que é um caractere que pode ser qualquer um. Então eu posso dizer, eu quero que comece com DCM, com todos eles aqui. Pode ter qualquer coisa no meio, mas aí eu quero que tenha 2000 alguma coisa e 0 qualquer coisa, e pode terminar com qualquer coisa. Então vai vir todos que tenha 2010, por acaso foram todos eles, mas digamos que eu queira que seja 20 alguma coisa. Não, 20 qualquer coisa. Qualquer. Tá. Então todos que tenham 2 aqui na meiuca aqui. Pelo menos um caractere 2. Existem vários, mas esses são os mais básicos. O asterisco para qualquer coisa. E repetições de vários caracteres. E interrogação para um caractere só. Criar e atualizar arquivos. Para criar arquivos eu escrevo touch, que é o nome do comando, e nome do arquivo. Por exemplo, arquivo. E se eu listar aqui os meus LSL, os meus arquivos, deixa eu dizer, por exemplo, esse aqui, Inverted Pendulum, que foi modificado a última vez dia 27 de novembro. Eu posso dar um touch nele, Inverted Pendulum, e agora se eu listar ele, vai ver que foi modificado agora, hoje. Então isso é para você
alterar a data dele ou criar um arquivo novo, caso esse arquivo que você pediu ele não exista. Para criar uma pasta você usa makedir, vamos dizer makedir pasta, ele vai criar uma pasta chamada pasta. Se eu fizer ls pasta, ls pasta, vai dizer, mostrar o que tem dentro dele, mas não tem nada. E botar para só listar o diretório não que tem dentro, que é o D. Ele mostra aqui pasta em azul, que é a cor que eu uso para as pastas. Diferenciar pasta e arquivo, então preciso de algumas cores para ajudar no terminal. Ou usar só a barra, mas eu prefiro usar as cores também. Para ler arquivos, por exemplo, aquele arquivo que eu criei lá, arquivo, se eu tentar ler usando cat, cat é para concatenar arquivos, mas também pode ser usado para ler. Arquivo, ele não tem nada. Não tem nada dentro dele. O que a gente pode fazer é escrever alguma coisa nele. E vamos aprender agora como escrever alguma coisa na tela. Para isso a gente usa echo oi. Ele repete, que é um echo. Eu posso pegar isso e botar no meu arquivo usando esse traço, esse maior que significa pega de um lado e joga do outro. Então a saída dele, que é isso aqui, oi, que é a resposta que o computador deu, eu jogo para dentro do arquivo. E agora se eu der um cat arquivo, aparece oi. Se eu fizer de novo, você vai ver que não vai alterar. Se eu quiser jogar ao fim do arquivo, ao invés de usar um maior que, eu uso dois maiores que. E agora se eu colocar, vai ver oi, oi. Outra maneira de ler um arquivo é você usar um que chama de pager, que é algo que você consiga modificar a posição no arquivo. Um dos mais conhecidos é o more, e que foi modificado pelo less, durante um novo programa que tem um pouco mais de coisas para mostrar. Por exemplo, aqui você viu que o more ele só aparece, o arquivo não tem realmente o pager, mas o less tem o pager, que eu consigo abrir ele aqui e consigo modificar a posição dele. Como ele não tem muita coisa, então não dá pra ver, mas se eu, por exemplo, pegar um arquivo um pouco maior, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui maior, esse Octave aqui, Octave Workspace, tem bastante coisa aqui. Por exemplo, deixa eu ver se tem algum outro arquivo um pouco melhor. Vamos ler, por exemplo, um programa para transformar artigos do artigo do PDF para Kindle. E aqui a gente vê em código, por exemplo, eu posso passar para cima e para baixo. J, Ctrl N, Ctrl P, consigo movimentar, fazer pesquisa e afins. Para alterar a pasta onde você está, em geral, dentro do prompt você pode colocar para ele te dizer a pasta que você está. A pasta pessoal geralmente é simbolizada por um til. E para alterar sair de uma pasta e entrar em outra, você usa o cd change directory. E aí, por exemplo, eu digo que quero entrar nessa pasta de fotos, como foi o pictures. E aí eu alterei onde eu estou. cd pictures. Outra coisa que eu posso fazer é copiar arquivos e pastas. Digamos que eu quero copiar aquele arquivo lá, arquivo para pasta que eu tinha criado. E uso o comando cp, copy, o arquivo que eu quero copiar e para onde eu quero copiar na pasta. E agora se eu mudar para pasta, fizer um ls listar, ele está lá.
Outra coisa que eu posso fazer também com o CP é copiar o arquivo com um nome diferente. Então, tipo, nome diferente. E agora, se eu listar, eu copiei ele com um nome diferente. Eu também posso renomear o arquivo. Deletar um arquivo posso fazer com RM para remover. Então, vou remover o nome diferente. E agora, esse arquivo aqui, eu quero modificar o nome dele. Para modificar, eu posso escrever mv de mover e o arquivo para o nome diferente. E agora eu tenho arquivo com nome diferente. Então, mover com mv, copiar com cp. Foram muitos comandos, mas se você tiver dúvidas em relação aos comandos, você pode fazer algumas perguntas para ele. Por exemplo, o ls, como mostrei, pode fazer o help. Alguns deles têm help, outros não tanto. Acho que esse não tem. Tem. Então, só que só fazer o help fica meio ruim de ler. Então, existem outros comandos, por exemplo, o man, que é para a leitura dos manuais que tem no Linux. E você pode escrever ls e ele coloca um pager bonitinho para você ler, usando lá o para baixo, para cima, J para ler e fazer pesquisa. É isso aí, basicamente é isso. Espero ter ajudado e ter sido rápido para tentar explicar. Posso fazer outros vídeos depois, se preferirem, explicando algum outro... não são só esses, você pode criar os seus próprios. Você pode fazer exemplos aqui, como aquele arquivo lá, o Inverted Pendulum lá, que é só um programa normal que está correndo no terminal. Então você pode criar programas diferentes. Você não precisa ficar fixo a essas coisas que eu mostrei, porque existem milhares e milhares de programas que são criados todos os dias para vários tipos de problemas para resolver. E se tiver algum programa em especial que queira que eu fale um pouco aqui, então só deixa aí no comentário e é isso aí. Valeu!